Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. Essa aula agora vai entrar na função éter, que é uma função oxigenada, não é? E, em termos de definições, nós temos os seguintes parâmetros. Éteres são compostos orgânicos que possuem pelo menos um átomo de oxigênio fazendo duas ligações simples com dois átomos de carbono. Então, você precisa ter essa estrutura aqui. Esse é o grupo funcional éter. R e R' são átomos de carbono, e você tem que ter um oxigênio fazendo uma ligação dupla, uma ligação simples com dois grupos de carbono, né? Com dois átomos de carbono. Consequentemente, a função éter ela apresenta duas características estruturais em termos de classificação. Primeiro, o átomo de oxigênio está hibridizado em sp3. Você só tem a função éter se o oxigênio estiver hibridizado em sp3, porque nessa hibridização ele faz duas ligações simples. Quando ele está em sp2, ele faz uma ligação dupla com um átomo só. Quando o oxigênio está em sp3, ele faz duas ligações simples. Então, esse é o primeiro ponto. O estado de hibridização do átomo de oxigênio no grupo funcional éter é sp3. E outra conclusão e consequência é que todo éter possui cadeia heterogênea, ou seja, não existe éter de cadeia homogênea, porque o grupo funcional éter necessariamente implica na quebra de uma sequência de átomos de carbono por um heteroátomo, ou seja, todo éter em cadeia heterogênea. Então, isso não existe éter de cadeia homogênea. Por outro lado, as outras classificações de cadeias carbônicas, elas são aplicáveis. Os éteres podem ser ramificados ou não ramificados, podem ser alifáticos ou aromáticos, podem ser abertos ou cíclicos, ou seja, eles podem ter cadeias ramificadas ou não, cadeias alifáticas ou não, cadeias abertas ou cíclicas, podem ter cadeias aromáticas. Aqui alguns exemplos estruturais de éteres de cadeia normal ou cadeia não ramificada. Você pode perceber aqui que esse é o éter mais simples que existe, né? O éter dimetílico, o metóximetano, eu vou falar de nomenclatura em outra aula, em que é um oxigênio, sp3, ligado a dois átomos de carbono, sp3 também, e assim sucessivamente. Esse éter aqui ele tem uma cadeia não ramificada e a cadeia dele é heterogênea, né? Ele não pode ter uma cadeia homogênea, porque senão não seria um éter. E aqui, exemplos de éteres com cadeias ramificadas. Aqui, no caso, são as ramificações da cadeia. Ele pode ser um éter de cadeia aberta, como nesse caso aqui, ou cadeia cíclica. Pode ser um éter de cadeia alifática, como nesse caso, ou cadeia aromática. Esse daqui é um éter fenílico, né? É um éter aromático. Pode ser também, os éteres podem se apresentar na forma de poliéteres, que são estudados em química de polímeros, né? Nesse caso aqui é o paraformaldeído ou parametoximetano, que é uma sequência de éteres, né? O polietileno glicol, que também é um polímero muito utilizado na indústria, é um éter, tá vendo? Ele tem um grupo éter, carbono, carbono, oxigênio, ou seja, grupo funcional éter, grupo funcional éter, grupo funcional éter, ou seja, são chamados poliéteres. E aqui outros exemplos, né? Polipropileno glicol e politetraído furano, ou tetrametileno glicol. Nesse caso aqui são quatro átomos de carbono entre cada oxigênio. Mas o grupo funcional éter é sempre esse aqui, a sequência carbono, oxigênio, carbono, carbono, oxigênio, carbono. Existem, dentre os éteres cíclicos, você pode ter os monoéteres, né, que são
os éteres que apresentam um só átomo de oxigênio, como você pode ter éteres cíclicos contendo mais de um oxigênio. Nesse caso aqui, eles vão apresentar nomes especiais, mas todas essas aqui são éteres, ou seja, tudo que apresentar a sequência carbono, oxigênio sp3, carbono, vai ser chamado de éter. Uma outra classe de éteres também muito importante, de éteres cíclicos, no caso, são os éteres de coroa. Recebem esse nome porque eles formam uma molécula cíclica semelhante a uma coroa e eles têm muita utilidade na química, né? Especialmente na área de catálise, eu vou comentar sobre isso na aula sobre nomenclatura desses éteres. Embora essa parte reativa não seja dada em orgânica 1, mas ela é comentada normalmente na orgânica 2 quando se estuda reações de substituição nucleofílica biomolecular, mas isso vai ficar para outra aula. O importante é só saber que existe e reconhecer prontamente a estrutura de um éter de coroa. É uma molécula cíclica cheia de oxigênios, né? Só que os oxigênios se repetem em padrões mais ou menos de 2 carbonos ou em 3 carbonos, nesse caso aqui, né? Mas você sempre vai ter uma molécula cíclica, um éter cíclico de alto número de átomos, né? Com átomos de oxigênio se voltando para o interior da molécula. Esses são chamados éteres de coroa, uma classe especial de éteres. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.